a tarde é rica, é intensa, né? Então a gente acabou de assistir uma mesa redonda, né? Muito rica, muito intensa, né? E vamos agora partir então para o outro momento, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Nós estamos muito felizes com todo mundo, com muitos acessos, né? Muitos participantes nas salas que a gente está disponibilizando, né? No YouTube. Então, pessoal, eu vou já, né, entrar diretamente no tema da palestra. E antes de apresentar o nosso palestrante da tarde, a palestra chama-se Pesquisas, né, em Espaços Virtuais. Esse tema é um tema muito atual, né? A gente precisa considerar que ele é dinâmico, ele é atual, ele é desafiador, né? Ele é um tema importante, né, no contexto que a gente está vivendo atualmente, né? Muito mais ainda com essa questão da pandemia agora, né? E a gente precisa compreender, né, que a pesquisa é uma das molas propulsoras, né, do nosso conhecimento, né? A pesquisa auxilia e contribui para a evolução da sociedade, né? Para a construção e para a validação de novas tecnologias, né? Contribui para a formação, para o fortalecimento profissional, né? Nas mais diferentes áreas, né? Profissionais. E a gente entende, né? E o PPGPS parte muito dessa premissa, né? E por isso da palestra de hoje, que as práticas investigativas, né, contemporâneas, elas envolvem diferentes práticas virtuais e tecnológicas, cada vez mais, né? E a pesquisa, então, nesse sentido, tem o intuito de consolidar a produção do conhecimento, né? E de superar uma visão elitista, que coloca o pesquisar como uma atividade exclusiva de grandes instituições e de grandes intelectuais, né? A gente quer ultrapassar essa visão elitista e entendemos que os ambientes virtuais podem ser ferramentas bastante importantes para isso, né? E para abordar essa temática, então, a gente, em nome do PPGPS, desculpem, da Unisc, eu tenho o prazer e a alegria, né, de ter conosco nessa tarde o pesquisador, docente e também meu querido amigo, né, o Diego Weigel. Seja bem-vindo, tá, Diego? Muito obrigado. Não sei se eu já começo falando. Eu só vou te apresentar, né, brevemente aí, agora, aí eu já te passo a palavra. Tá ok, muito obrigado. O Diego, então, ele é doutor em Ciências da Comunicação, né, Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, na Universidade Nova de Lisboa. É graduado em Comunicação Social, Jornalismo, né, e pós-graduado em Produção Áudio e Vídeo, com mestrado em jornalismo também pela Universidade Nova de Lisboa. No Brasil, ele é membro do grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, e também do grupo de pesquisa Mediações e Interações Radiofônicas. Aqui no Brasil, isso, né? E em Portugal, da Rede de Estudos de Rádio e Som. É autor do livro Como os Jovens Ouvem Rádio? Uma cultura lusófona de consumo radiofônico. Possui experiência de mais de 10 anos na área da comunicação, com ênfase em rádio. E foi docente no curso de comunicação social da nossa universidade. Então, pessoal, esse é o nosso docente e eu passo a palavra, então, para o Diego. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Suzane. Muito obrigado a todos os colegas. Muito obrigado pelo convite, né, Suzane? Muito honrado em poder participar, poder colaborar desse momento bonito, né, do programa de pós-graduação, né, do mestrado e doutorado em promoção da saúde, né, agradecer também às professoras Silvia, a professora Jane também, e parabenizar, né, por esse evento, que é um evento interdisciplinar, que é uma coisa muito legal, né, eu acho que é importantíssimo a gente fazer eventos assim, né, e literalmente misturar as nossas áreas. E agradecer também, né, mandar o meu abraço para todos os nossos colegas, né, que são pesquisadores, os bolsistas do nosso grupo GEPS, né, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde. Bom, pessoal, eu sei que deve estar todo mundo cansado, né, já sexta-feira, né, aquela já está todo mundo, né, passamos a semana toda trabalhando.
E então eu preparei uma apresentação, como é que eu posso dizer, um pouco mais leve, né? Eu nem chamo essa minha fala aqui hoje de uma palestra, né? Mas eu trago algumas constatações de alguns momentos que eu já vivi, né? Das pesquisas das quais eu já participei. Então trago algumas constatações, algumas reflexões para a gente pensar junto, então, um pouquinho, né? Sobre a pesquisa, né? Na internet. Bom, eu sou jornalista, então sou um curioso nato, né? Então todas as coisas me despertam interesse, né? Estou sempre em Portugal, eles chamam de a pesquisa de investigação, né? Então é uma coisa realmente parece que até mais aprofundada, né? É a mesma coisa, mas a investigação parece até uma coisa policial, assim. Mas gosto bastante do termo. E lá, então, eu desenvolvi o meu mestrado e o meu doutorado também. E aqui no Brasil já venho realizando pesquisas, né, mais voltadas, obviamente, que para a área da comunicação, mais para a área do rádio, né, da radiofonia, do som, né, até mesmo da música. A relação das pessoas, o consumo juvenil também é algo que me interessa bastante. Então, de que forma a comunicação ela se dá, né? Os meios de comunicação afetam, não afetam os jovens. Então, isso sempre fez parte da minha trajetória acadêmica, né? Esse questionamento. Eu tenho aqui uma apresentação e vou colocar então, mas é coisa breve, na verdade eu não gosto muito de trabalhar com slide, mas eu acho que talvez seja importante para, eu vou ver se eu coloco aqui a apresentação, uma apresentação bem simples sobre o que eu gostaria de falar nessa tarde de sexta-feira. Bom, aqui a gente já está na apresentação, estão conseguindo enxergar aí? Sim, está aparecendo. Não sei se você consegue ampliar um pouquinho, porque. Isso, agora melhorou. Agora tá, ok. Então, o tema como eu disse antes, né, não chamo de uma palestra, mas sim de um bate-papo sobre pesquisas em espaços virtuais, algumas reflexões, né, para a gente pensar aqui. As minhas pesquisas, como a Suzane falou, eu já estou para lançar mais um livro agora, e as minhas pesquisas, elas sempre aconteceram, além dos artigos, né, ainda tem essa coisa meio romântica por lançar livros, e ainda mais lançar livros individualmente, né, ainda tem esse romantismo. E o primeiro livro que eu lancei, então, no final de 2017, início de 2018, Como os Jovens Ouvem Rádio, foi uma pesquisa que eu chamo uma pesquisa de fôlego, uma pesquisa bem difícil, né? A primeira pesquisa que eu estava, a primeira pesquisa que eu estava fazendo fora do país, né? E foi uma pesquisa então de consumo radiofônico, né? De como os jovens eles vão ouvir rádio em Lisboa, e também eu peguei a parte, né? Ali fala sobre a cultura lusófona, de como os jovens eles ouviam, né? Ouvem rádio em Portugal, em Lisboa, um determinado grupo de adolescentes, e em Porto Alegre também. Então, eu conversei no total com 100 adolescentes, né? Trabalhei com um questionário, então fui até, não foi uma pesquisa na internet, né? Fiz como complemento só. Cortou um pouquinho. Vamos aguardar que. Através da internet. Isso. Tinha Voltou? cortado, Diego. Tinha cortado um pouquinho a internet. Tá. Desculpas. Se for cortando, vão avisando aí que eu volto um pouquinho. Então, no livro, eu usei uma metodologia, né, que é essa metodologia de aplicação, né, uma pesquisa exploratória, de como os jovens ouviam rádio em Portugal e no Brasil também. Entrei em contato com um colégio, né, em Portugal, é um recorte, né, a gente
tem que ter sempre o cuidado de não generalizar as informações, é o público português, né? Nisso eu sempre deixo claro no livro. O livro, na realidade, é uma consequência, né? É o resultado da minha tese de doutorado. E falando um pouquinho sobre os desafios, né, da pesquisa, teve essa questão da pesquisa, né, online, né, do envio de questionários, do envio de perguntas para pessoas, mas também teve essa coisa presencial que eu gosto muito, né, que é realmente do contato com as pessoas, né. Eu fui no colégio, conversei com os professores, conversei com os adolescentes e apliquei um questionário com perguntas abertas e fechadas, já semi-estruturado. Nesse segundo livro aqui, que vocês estão vendo, que é a migração do rádio AM para FM, ele foi lançado no ano passado. Fiquei bem feliz em participar desse livro, são de duas pesquisadoras, né, a professora Nair Prata, de Minas Gerais, e a professora Nélia Del Bianco, que é de Brasília, e eu escrevi junto com uma pesquisadora de Porto Alegre, da URGS, a Dulce, escrevi um capítulo para esse livro, que é sobre a migração do rádio AM para o FM aqui no Rio Grande do Sul. Qual que foi o grande desafio, né, da pesquisa nesse? Aí sim a gente partiu para uma pesquisa realmente online mesmo, porque a gente não teria como ir até, né, ir em todas as rádios do estado. Então, nós, no primeiro momento, tentamos fazer um mapeamento dessas rádios, deu um grande trabalho, né? No caso, foram 50 rádios, se não me engano, 49 para ser mais preciso. A gente entrou em contato com 49 rádios da frequência AM, né? Eu tenho certeza que vocês devem lembrar o que é o AM aí. Assim como a TV, né, passou do analógico para o digital, o rádio também fez essa migração, só que não para o digital ainda, né? Agora já se tem algumas experiências, mas a gente teve essa migração da frequência, da amplitude modulada para a frequência modulada, que tem um melhoramento em qualidade, né? Mas tem algumas perdas também, que é a questão, obviamente, aí do alcance, né? São coisas mais técnicas assim. Mas falando sobre a pesquisa, né, o desafio da pesquisa para esse livro foi realmente entrar em contato com todos e fazer com que eles respondessem, porque envolvia aí informações até muitas vezes sigilosas, né, porque quanto gastou para migração, porque a gente sabe que tem que entrar em contato com o Ministério da Comunicação, e tem um valor, né? Aí depende também da cidade, do tamanho da cidade, né? Então o valor varia de rádio para rádio. Então foi um grande desafio participar desse livro com um capítulo contando a história, né, da migração do rádio AM para FM aqui no Rio Grande do Sul e entrar em contato com todas essas pessoas. A gente, então, num primeiro momento, fez um mapeamento dessas rádios, das 49 rádios em AM, mandou e-mail para todas elas, algumas rádios, poucas, retornaram, e a gente teve que fazer um reforço aí, através de telefone, né? Algumas rádios aí, algumas pessoas acharam, né, alguns diretores das emissoras acharam interessante que a gente fizesse a pesquisa via telefone mesmo, e alguns acharam mais interessante, até para ter mais tempo, né, e responder com mais calma, que a gente fizesse um envio, né, fizesse ou reenviasse, né, porque a gente já tinha enviado por e-mail institucional deles. Alguns e-mails não funcionam, né, a gente sabe disso, ou eles nem leem o que está lá. Então, foi um trabalho bem interessante, assim, e um trabalho bem grande. E agora, então, eu estou trabalhando com esse novo livro, que era para ser lançado esse ano e provavelmente vai ficar para o ano que vem, porque eu queria fazer um lançamento legal dele, né? Queria fazer um lançamento, por exemplo, numa feira do livro ou num evento nacional, assim, que fosse da área da comunicação. Se chama Rádio Rock no Rio Grande do Sul. É um projeto já que eu já vinha pensando nele há algum tempo, aí, sei lá, 4 anos, e já estou trabalhando nele há quase 3 anos. Então, também é um trabalho de fôlego, um trabalho que
que deu algumas viagens para Porto Alegre, né? A gente entrevistou, então, músicos, radialistas, né? Comunicadores, e em sua grande maioria presencialmente, né? Com perguntas já pré-definidas, né? Um questionário. A gente fez a gravação também disso, né? Fez a gravação em vídeo, fez a gravação em áudio também, porque é uma parceria minha com uma produtora aqui de Santa Cruz do Sul, que chama Pé de Coelho, então a gente vai lançar um documentário também em vídeo, além do livro, o documentário também. E nesse, a gente teve não teve aí a questão de números, né? Se a gente teve aqui em como os jovens ouvem rádio, a gente teve muito a questão, a mistura, né? Quali, quanti. Aqui na migração, no segundo livro ali, né? Da participação no livro, também tem quali, quanti. Agora estou trabalhando mais qualitativamente, né? Com entrevistas, com as entrevistas desses artistas aqui do chamado rock gaúcho, e que realmente deu bastante trabalho. E até eles, alguns, por exemplo, que vocês devem conhecer, o Humberto Gessinger, eu não consegui entrevistar ele pessoalmente porque ele estava em turnê por São Paulo, então foi por e-mail, então tu tem que explicar toda uma questão, né? A gente até conversou aí por telefone, mas ele pediu que fosse por mensagem de WhatsApp, né? Mas pediu que fosse por e-mail, que facilitava para ele. Então a gente também tem que, quando se tratam de pessoas assim mais importantes, né? A gente tem que se adaptar um pouco à realidade deles. Então esse é um livro que eu vou lançar em breve, assim, e que também tem essa coisa da internet também servindo, né, para pesquisa, para que eu possa concluir esse trabalho, porque eu me vi preso assim, poxa, agora eu não vou conseguir mais encontrar as pessoas, o que eu vou fazer? Olha, eu vou dar um jeito, né, para conseguir lançar o livro, vou ter que entrevistar eles por e-mail, né? Então foi uma saída que eu tive, e em breve, então, lanço esse livro também. Bom, vamos falar da internet. Por que a internet é tão importante hoje? A gente pode pensar assim, né, sou um pesquisador da área de rádio, né, da área da comunicação. Se a gente for pensar, rádio e televisão sempre foram os nossos meios de comunicação de massa, né? A gente pode chamá-los assim. O que isso significa? Significa que são os meios de comunicação que as pessoas mais têm em casa, né? A internet ela está quase chegando lá, né? Até trouxe essa notícia um pouco triste, né? 35, quase 40%, né, dos brasileiros vivem sem esgoto, mas tem internet, né? Então 79,9% da população já tem acesso à internet no Brasil. Aí a gente fica se perguntando assim, por que não explorar, né, esse mundo da internet para pesquisas, né? Pesquisas rigorosas, pesquisas que levem em conta a questão ética também, né? Porque na internet a gente tem que ter esse cuidado um pouco. Claro que em tudo, né? A pesquisa de campo, né? A presencial e a não presencial devem ter o mesmo rigor, né? Para que sejam efetivas, né? E válidas. Então trouxe esse dado aqui de que a internet vai ser rapidamente, né? Já é em outros países, sei lá, Estados Unidos, né, sei lá, Suécia, Europa também, né, já abrange uma grande parte da população. E aqui no Brasil a gente está chegando lá, está quase com 80% da população já tem acesso à internet, né? Aqui, claro, não vamos discutir isso, a qualidade dessa internet, como que acessa, né? Se é através do telefone, tem várias nuances aí, e que, obviamente, quando a gente vai fazer uma pesquisa na internet, a gente tem que levar em consideração essas coisas todas. Mas a gente também pode puxar pelo outro lado, né? Que a gente tem aí quase 20% da população ainda sem nenhum acesso à internet, né? E como é que a gente vai fazer pesquisa nesses lugares? A gente vai ter que ir até lá, né? Então, a internet ainda serve para a grande maioria da população, mas ainda não abrange toda essa população.
Outras coisas para a gente só refletir, né? O motivo para não usar a internet. Esse é um dado, um infográfico do G1, né, da Globo, mas são dados do IBGE de 2018, que foi o último, se não me engano, foi o último IBGE, né, que foi lançado. A maioria, então, alegou, quando perguntados, né, sobre a internet, se tem internet, a maioria alegou que não sabe usar ou não tem interesse, né? 41% dessas pessoas dos entrevistados, né, 41% não sabia usar a internet, né? Isso dentro do universo lá dos 20%. Então, a gente tem essas realidades, né? A gente tem um país de tamanho continental e que tem as suas características, né? Cada estado tem a sua característica. Aqui eu acho uma coisa muito interessante, né? Que quando a gente sempre, quando vai fazer uma pesquisa, pensa, área urbana ou área rural? Como é que eu vou chegar na área rural, né? Então, é um pouquinho sobre a questão da internet na área rural, né? Então, vários responderam aqui que 24%, né, respondeu que o serviço é caro. Aqui tem também, não tinha interesse. O serviço não está disponível, né? Então, realmente, a internet não está chegando ainda nas áreas rurais, né? A gente sabe que para o norte, nordeste, realmente não chega, né? E também um número bem expressivo de pessoas que não sabiam usar essa internet, né? Então, até em casa, né, podem ter, sei lá, uma criança ou alguém do tipo, mas principalmente pessoas mais idosas, né, ainda sofrem tem essa dificuldade, né, em acessar a internet. Então, só alguns dados para que a gente possa compreender, né, como é que está a situação da internet hoje no Brasil. Muita gente diz, vamos pesquisar na internet, mas não dá para a gente generalizar, né? Acho que nenhuma pesquisa é interessante generalizar, então na internet muito menos, né? Porque a gente ainda tem um grande número de pessoas que não contam com a internet. Aí eu fiquei pensando assim, essa é uma parte engraçada aqui, da aplicação de questionários mesmo através da internet, né? Eu acho que talvez esse seja um dilema e uma grande reflexão de muita gente, né? Como é que eu vou aplicar o questionário, né? O que pode acontecer? É, ou até coloquei essa imagem, né? Você tem tempo para responder um questionário, sim ou claro, né? O aplicador do questionário, né? E geralmente as pessoas fogem, né? Para responder qualquer coisa. E tem também aquela pessoa que adora responder, né? Questionários. Então, eu acho que o questionário, sim, ele é se aplicado com critério, né, levando muito em consideração a parte ética, com certeza ele vai dar a gente vai conseguir chegar num resultado fiável, né, a gente pode dizer assim. Trouxe esse exemplo aqui só para vocês terem uma noção. Hoje em dia tem gente que ganha dinheiro participando, respondendo coisas na internet. Nós da área da comunicação, a gente até brinca, né, que aqui no Brasil a gente trabalha pouco com pesquisa, né? Claro que nós da academia, né, a gente da universidade é a nossa vida, mas falta muito ainda, né, institutos de pesquisa, principalmente com credibilidade, que possam assim, eu quero fazer uma pesquisa para saber qual a cor ideal para o meu produto, né? Coisas que a gente tem na área da comunicação são importantes, né? O que eu tenho qual é o bichinho que eu tenho que ter no pacote do salgadinho que vai chamar a atenção das crianças. Então, nos Estados Unidos eles fazem muita pesquisa, né? Então tem pesquisa para quase tudo, né? Para saber a cor da, da ponta do tênis que as crianças vão gostar ou que um adolescente vai gostar. Então, na internet hoje tem sites nacionais e internacionais que pagam as pessoas para responderem pesquisas, né? O caso esse aqui é o vocêopina.com.br. Tem sites que geralmente eles pagam centavos, assim, né? Tem um número limitado de pesquisas que tu pode responder por dia.
E fora do Brasil, pode chegar a 1 centavo, né, de dólar para cada pesquisa respondida. Então, tem realmente muita pesquisa para ser... Quer dizer, na verdade, pode chegar até $1, né, para se responder, né? 1 centavo aí seria um pouco difícil, né? Mas pode variar. Aqui no Brasil também até R$ 1, né? E geralmente, né? Esse é o valor. Então fica aí nesse... só para mostrar para vocês essa curiosidade, assim, né? Da questão dos questionários, né? De como a opinião das pessoas é importante, né? E hoje em dia a gente teve um caso que deu muita repercussão, que foi agora os Estados Unidos, né? A gente tem a eleição americana. Nas últimas eleições a gente teve o Trump, né, de alguma forma favorecido por alguns dados que teoricamente vazaram, né, ou que foram vendidos pelo Facebook. Então, uma coisa que é talvez a coisa mais importante nos dias de hoje é a nossa informação, os nossos dados, né? Então, as empresas elas querem saber do que a gente gosta ou do que a gente não gosta, né, os nossos acessos. Por isso que muita gente entra em um site, sei lá, para ver um tênis e logo depois começam a aparecer no Google e no Facebook várias indicações para compra de tênis. Então, claro, uma questão algorítmica aí, mas as empresas hoje, né, esse nosso conhecimento, né, esses nossos dados é que valem muito no mercado, da comunicação, no mercado né, essas pesquisas, essas informações das pessoas são muito importantes, né, nos dias de hoje. Eu trouxe aqui uma informação, uma frase que eu gosto, uma reflexão que eu acho importante, do Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol. A gente usa ele bastante na área da comunicação. E ele diz basicamente, então, que a internet hoje, né, vai nos dar mais flexibilidade, né, adaptabilidade também. Então, a gente vai conseguir fazer coisas. Vamos pensar esse nosso bate-papo aqui, né, sendo transmitido pela internet, a gente não tinha possibilidade antes da internet, né? A partir de 95, aqui no Brasil, a partir de ali 2001, 2005, né, que a internet começou a ter força mesmo, que foram possíveis, né? Hoje já se fala muito, né, das aulas híbridas, do EAD, né, de uma realidade que até pouco tempo, né, a gente não tinha e que foram também potencializadas por causa da pandemia. Então, a internet proporciona isso, né? Nos permite flexibilidade, adaptabilidade, né? E, de alguma forma, coordenar algumas tarefas, né? E administrar coisas que até então eram complexas. Então, antes de fazer uma pesquisa, e, e essa pesquisa te demandava, sei lá, 100 softwares, né? Hoje em dia a gente tem muitos softwares para, sei lá, o SPSS, né? Tem o SAS, se eu não me engano, o NVivo, né? O SPSS e o SAS mais para pesquisas quantitativas, o NVivo mais para pesquisas qualitativas. Então, esses softwares, né, a internet, até mesmo aplicativos hoje nos ajudam, né, muito a administrar toda essa complexidade de dados. Só para passar uma informação para vocês, hoje o nosso nível de atenção é de 7 segundos. Essa é uma coisa que nos cursos que eu dou dentro da universidade, eu sempre falo isso, né? Nível de atenção, como que eu vou chamar a atenção de uma pessoa em 7 segundos? Isso pensando no universo da internet, né? Isso, por exemplo, aplicando uma entrevista ou deixando um link, participe desse questionário na internet. Talvez a gente tenha só 7 segundos para chamar a atenção, né? Para fisgar essa pessoa para participação nessa pesquisa. Uma informação que nos é bastante preocupante, né?
a inteligência artificial pode acabar com 40% dos empregos em 15 anos, né? Diz esse investidor chinês, o Kai-Fu Lee, que é um grande pensador, né? Um grande visionário aí dessa questão do futuro, né? Da inteligência artificial. Hoje em dia a gente já está trabalhando aí com robôs, já está dentro de casa mesmo. Por exemplo, aqui na minha casa a gente já tem 2 aqui smart speakers, né? Então, que são assistentes inteligentes, né? Então as nossas casas também vão ficando mais inteligentes e isso pode nos preocupar em algum sentido, né? Mas só coloquei essa informação aqui para fazer um link com essa frase do Pierre Levy, que a rede, né, a tecnologia por si só não vai nos adiantar, né, para fazer pesquisa, porque a gente precisa ter a capacidade de formular questões e isso a máquina ainda não consegue fazer. Então, essa é uma questão bem importante, assim, né? Para, sei lá, para aplicação de questionário, para investigações, pesquisas, né, é essencial formular um problema, né? Então, pensando assim, pesquisas na internet. A internet é apenas um meio, né? Quem vai fazer essa pesquisa é o pesquisador, né? É o grupo de pesquisa. Então, tem que se ter muito cuidado, né? E levar em consideração algumas coisas que eu vou trazer a partir de agora, algumas... eu coloquei assim em formato de tópicos mesmo, para que a gente possa depois abrir para perguntas mesmo. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, não só uma pesquisa na internet, mas uma pesquisa no campo mesmo, né, pesquisa de campo, primeiro a gente vai pensar na metodologia, né, depois vai realmente preparar aí os dispositivos, né, quais são os procedimentos para essa pesquisa, a preparação dos sistemas de coleta e de medida também, isso é realmente bem importante. Avaliação do nível de generalização desejado, né? Se é toda a cidade de Santa Cruz, se é um grupo de pessoas, se são médicos, enfermeiros, se são jornalistas, né? Qual é o grupo de pessoas, né, que eu gostaria de trabalhar, de pesquisar, e traduzir as hipóteses ou ideias, né, teóricas em objetivos empíricos, que é realmente colocar em prática esse plano de pesquisa. Então, a gente tem aí, em uma pesquisa online, a gente trabalha com atores, né? Então, eu não gosto até de chamar de cliente, coloquei ali cliente, porque também na área da comunicação a gente trabalha muito chama, né, de cliente, mas a gente poderia colocar ali o tema, o assunto, né? Poderia mudar ali no lugar do cliente. Então, quais são esses atores, né? Então, seria o tema, né? O pesquisador, o respondente, e aí a internet, né? Muitas vezes a gente leva pensa, né, na área da comunicação também, sei lá, muitos alunos e alguns pesquisadores ainda chamam os respondentes de pessoas que não têm proatividade, né, que estão ali só para responder, né, que são, me fugiu até o termo aqui, mas que são pessoas ali paradas, né? Mas o respondente ele é uma pessoa ativa, né? E que é importante, né? A gente pensar de que forma vai buscar esse respondente, qual vai ser a estratégia, né, para encontrar as pessoas ideais para a minha pesquisa, como é que eu vou chegar lá, né? Tenho contato dessas pessoas, vou procurar na internet, né? Como é que vai ser essa busca aí aos respondentes? Bom, sobre questionário na internet, o que é importante, né? Até tem bastante informação aqui, mas não é para... Eu vou falando por cima, assim, só. Para um questionário, para aplicação, né, na internet, o que eu penso sempre, né, quando eu aplico os meus questionários, sempre tento determinar no primeiro momento quais serão os dados que vão ser
que eu quero que sejam coletados, né? Sei lá, coisas básicas, né? Idade, gênero, cidade e por aí vai. Determinar o instrumento e a forma de aplicação, né? O tipo de pesquisa. Eu trabalho bastante com pesquisa exploratória, tipo de respondente, né? Isso é muito importante, nível educacional, nível social também, assunto da pesquisa, disponibilidade de meios para administrar a pesquisa e também o tipo de interpretação pretendida. Uma pergunta que sempre me fazem, né, questões abertas ou fechadas. Eu gosto de trabalhar com as duas. Mesmo na internet, eu tenho tido bons resultados com perguntas, com questões abertas, né? Tem gente que diz, a internet tem que ser só com questão fechada. Eu já acho que e obviamente que para uma análise qualitativa eu preciso das questões, né, são importantíssimas as questões abertas. Aí, estrategicamente, eu sempre deixo as questões abertas por último, né, até para que a pessoa acesse essa pesquisa, o link da pesquisa, e chegue até essas não fique, né, martirizado ou impactado com as questões abertas já de início, então deixo elas sempre para o fim. E obviamente que o questionário ele tem que ser sempre revisado e testado, né? Parece uma bobagem isso, mas geralmente a gente coloca coisa no ar, muitas vezes a gente envia um e-mail para alguém e tem algo errado, né? Ou disponibiliza um questionário na internet e tem algo errado lá, ou não verifica como que vai ser apresentada esse questionário para as pessoas. Então, essa é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. Sobre as vantagens da pesquisa na internet, né, que algumas pessoas ainda têm medo. Poxa, pesquisa na internet, eu prefiro fazer a pesquisa tete a tete, né, com a pessoa, vendo a pessoa, né, entrevistando realmente a pessoa. Mas a gente tem um campo aí, né, muito grande dentro da internet e no mundo todo, né, tem feito belíssimas pesquisas, né, dentro do cyberespaço. Na minha concepção, quais são as vantagens, né, que a gente tem de uma pesquisa na internet? Obviamente, facilidade e rapidez, né? Por exemplo, se eu for organizar uma pesquisa que ela vai ter que ser aplicada, eu vou ter que fazer deslocamento de uma cidade para outra ou de um bairro para outro, isso realmente vai me dar muito mais trabalho. Eu tenho agilidade também em compartilhar esse link, né, do questionário com as pessoas, de aplicar esse questionário também e de tabular os resultados também, né? Hoje em dia, a maioria dos sites e até mesmo programas, né, tu já consegue exportar direto para o SPSS, para o NVivo, né? Então tem essa facilidade de exportar e depois de tabular esses resultados. Vantagem de trabalhar na internet, como a gente está trabalhando aqui hoje, né, da nossa conversa aqui, o trabalho em conjunto, né? Isso é muito legal, trabalhar com outras universidades, trabalhar com outras realidades, né? Não só dentro do país, mas fora também, né? Então, consequentemente, a gente consegue aí com maiores amostras. Quando a gente fez a nossa pesquisa ali sobre a transição do AM para FM, a gente só conseguiu porque a gente tem um grupo de pesquisa grande que contempla todo o país, senão a gente não conseguiria falar de todo o país. Então, isso que é o legal da internet, né? A gente trabalhou basicamente pela internet. E a gente também consegue fazer uma coisa que é muito legal, não vou falar aqui, né, sobre que isso daria toda uma fala sobre netnografia, né, que é a análise, né, isso a gente faz muito na comunicação, que é a análise de comunidades e grupos que só existem, né, dentro do cyberespaço. Então, sei lá, comunidade, fãs de uma série, né? Então, fãs de um determinado programa, fãs de um determinado time de futebol, né? Então, tem alguns grupos bem específicos, assim, né? Sei lá, de pessoas que têm determinada doença, né? Então, a gente encontra realmente é um universo bem vasto, assim, né?
a internet para esses grupos e comunidades, e só através, obviamente, da internet que a gente vai chegar até eles. A gente tem uma diversidade, uma flexibilidade também na elaboração e aplicação das questões, né? E o que é mais interessante nisso tudo é o baixo custo, que a gente sabe que hoje já fui atrás de várias empresas para fazer pesquisas assim independentes, até para fazer um mapeamento, né, de consumo radiofônico aqui dentro de Santa Cruz, da região do Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, e a gente sempre cai na questão do alto custo, né, que tem uma pesquisa onde eu tenho que contratar uma pessoa para aplicar, né, tem que treinar essa pessoa para aplicar essa pesquisa. Então, a pesquisa que ela é feita na internet, ela tem esse atrativo que é realmente o baixo custo. Na internet também, a aplicação desse questionário, né, vai exercer uma menor pressão para a obtenção dessas respostas e pode também exigir uma resposta completa. Eu explico, né, quando a gente vai entrevistar uma pessoa na rua, chega lá um entrevistador e, olha, quer participar dessa pesquisa, e a pessoa já fica toda acuada, né, fica com medo da... É quase como um jornalista chegar numa pessoa com uma câmera, né, com todo aquele equipamento, microfone, a pessoa fica assustada, talvez não vai querer dar entrevista, mas pela internet, talvez recebendo através do WhatsApp dela, ela vai se interessar, obviamente que se ela tiver interesse no tema, ela vai colaborar com aquela pesquisa. Também vários sites, né, exigem que a resposta seja completa. Claro que a gente não vai entrar no detalhe, às vezes a pessoa escreve, não quero responder, né? Ela respondeu, mas o sistema ele vai deixar a pessoa seguir para a próxima pergunta porque ela respondeu, né, todas as perguntas daquela página. Então tem isso. A gente não vai ficar sem nenhuma resposta, mas pode questionar aí a questão da qualidade dessas respostas. E por último, eu coloquei aqui a vantagem, né, da pesquisa na internet, a possibilidade de anonimato, inclusão também aí de animação, se for necessário. Posso usar tudo isso na internet também, até para explicar um pouco mais sobre a minha pesquisa. Tem muita gente que usa a imagem, né? A própria pesquisa na internet possibilita isso. O anonimato, a gente também não vai entrar na questão aí se realmente algo é anônimo mesmo, né? Então, mas a gente tem essa possibilidade, né? A pessoa, vamos pensar no Google Forms, né? No questionário lá do Google, a pessoa entra com a sua conta, mas depois pode ter uma opção lá que coloca que quer responder como anônimo, né? Vários sites têm essa possibilidade. Agora, as desvantagens da pesquisa na internet. Já estou terminando, estou vendo aqui. Não sei como é que eu estou de tempo. Acho que ainda bem breve aqui. Tentar Mas ser bem breve. tá Oi? tranquilo, Diego, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá Uhum. ok. Muito obrigado. Desvantagens, então, feita na internet. A primeira delas é a impessoalidade, né? Então, eu estou trabalhando com a mediação de uma máquina, né? De um computador, de uma tecnologia, né? De uma mediação de uma tecnologia. Eu vou trabalhar, então, com o computador, com o celular. Então, tem essa coisa que é mais impessoal. Eu não vou poder falar, olhar nos olhos, né, da pessoa e falar, olha, a pesquisa é isso, a pesquisa explicar, né, com detalhes. E muitas vezes eu vou depois passar informações adiante, né, sei lá, nos resultados, em algumas considerações finais, eu posso também, né, só enfatizar o número de respondentes ao invés da representatividade que tem, né, esse grupo de pessoas. A gente também tem que ter o cuidado com relação a isso. Muitas vezes se tem um deslumbramento, né, por pesquisas quantitativas, né? Poxa, o cara entrevistou, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Geralmente as pesquisas aí de política ficam aqui em Santa Cruz. Depois eu até vou falar sobre isso, então eu vou deixar para depois. Os respondentes, obviamente, que antes a gente estava falando, né, que 20% ainda da população brasileira não tem acesso à internet, então essa pesquisa feita na internet vai ficar limitada a essas pessoas com acesso, né, à
a internet e que tem conhecimento dessa tecnologia. E, obviamente, a gente vai ficar muito reduzido nessa questão em uma amostra de uma representação, né, de maior nível de escolaridade e maior renda, né, que é quem pode pagar a internet, quem tem um computador legal, né, então tem essas questões também. Desvantagem, né, a terceira que eu acho que é uma desvantagem de pesquisa na internet. As pessoas que vão responder, elas podem considerar essa mensagem de e-mail, né, se for enviada por e-mail, sei lá, pode ser por e-mail ou por WhatsApp, pode considerar isso como uma invasão de privacidade ou de spam também, né? Muitas vezes até cai esses e-mails quando a gente dispara para muita gente. Antigamente se fazia muita pesquisa por e-mail, né? Mas hoje em dia tem, sei lá, a gente pode compartilhar nas redes sociais digitais. Mas muitas pessoas consideram isso e, obviamente, vão achar isso uma invasão de privacidade, e isso pode ser realmente um problema. Outros problemas que a gente tem, né? Baixo índice de resposta, isso a gente sempre vai ter, né? Alguns pesquisadores falam assim que na internet a gente vai, sei lá, se tu enviou para 100 pessoas, um bom número, sei lá, 20% vai responder, né? Claro que tem vários detalhes aí. Então, baixo índice de resposta ou respostas evasivas. Então, tu vai ter lá sim ou não, né? Às vezes vai ter uma questão que vai ser aberta e que o cara vai responder com, sei lá, 5 palavras. E que tu precisaria muito mais para uma pesquisa qualitativa, né? Então tem esse detalhe aí. A gente vai entrar também na questão aí do interesse do respondente por aquele assunto que está sendo abordado no questionário, talvez ele não tenha nenhum interesse, e a disponibilidade emocional para participar daquela pesquisa. Então, no caso da pandemia, né? Talvez a gente em casa, trancafiado em casa, a gente não vai querer responder alguma coisa relacionada à pandemia. De uma pesquisa sobre esse assunto. E outra também que eu coloquei, por último, né, mas menos importante, baixa confiabilidade nos dados, uma vez que muitos desses respondentes vão poder falsificar as informações demográficas. Né? O cara diz que é de Santa Cruz, mas ele pode ser de Guarda. Né? A gente sempre confia nas pessoas. Presencialmente, as pessoas podem fazer isso também, né? A não ser que tu visite a casa da pessoa, né? Do mundo, assim, para pesquisa, né? Para pesquisa das duas, né? Diego, vou só te interromper um pouquinho, só para ver. Não, agora deu. Estava com problema na. Diego, vou só te interromper um pouquinho. Um pouquinho, estou olhando aqui. Tá. Um pouquinho. Das duas, né? Diego, vou só te interromper um pouquinho. Só para ver. Não, agora deu. Estava com problema na. Diego, vou só te interromper um pouquinho. Só um pouquinho. Tá ok, vou aguardar o teu ok. Estão conseguindo assistir? Sim, agora tenta de novo, vamos ver. É que tu estava falando e a tua tela não estava projetando, e depois eu acho que nem o teu som apareceu mais. Agora, pelo que eu vi, voltou. Vamos ver. Qualquer coisa eu te falo de novo. Tá, tranquilo. Como eu estava falando, como eu não tô vendo todos vocês, né? Então peço desculpas, né? Se travar um pouquinho aí. Bom, para pesquisas na internet, a gente tem para calcular a amostra, né? Claro que isso nós da comunicação, a gente não gosta muito de cálculo, né? Então a gente geralmente usa sites aí para calcular o tamanho da amostra. Esse site aqui, o SurveyMonkey,
é o maior site, né, que dá para dizer assim, de pesquisas que, sei lá, no Brasil e no mundo todo, né. Só para vocês terem, eu fiz aqui um cálculo, né, por exemplo, se a gente fosse fazer uma pesquisa em Santa Cruz do Sul, né, que a gente quisesse uma amostra considerável, que quisesse toda a população de Santa Cruz, né, claro que eu coloquei aqui, né, vocês podem ver aqui do lado esquerdo, superior, tamanho da população, 120 mil pessoas. Essa é a população total de Santa Cruz. Claro que pela internet a gente não vai conseguir chegar a tudo isso, né? A toda essa população. Até porque desses 120 mil tem crianças, né? Então a gente não consegue, né, não consegue chegar até essas pessoas. Mas esse site ele é muito legal porque a gente consegue calcular o tamanho da amostra. Então, para uma população, né, uma cidade como Santa Cruz, de 120 mil habitantes, com um grau de confiança de 95% e margem de erro de 3%, a gente precisaria, então, de uma amostra, né? A gente precisaria entrevistar pela internet ou, né, aplicar questionário com 1.058 pessoas. O grau de confiança, vou dizer para vocês que a gente tem aí alguns, o IBGE, o próprio IBOP, né, vão sempre trabalhar com grau de confiança de 95%. O que vai mudar aqui é a margem de erro. E isso aqui vai implicar, vai mudar bastante. Por exemplo, se eu colocar ali a margem de erro de 5%, vai cair bastante aqui o tamanho da minha amostra. Então, eu vou precisar aqui de umas 400 pessoas, né, para contemplar a cidade de Santa Cruz do Sul. Só como parâmetro, só para terem uma ideia, a Grupo Gazeta, né, de Santa Cruz tem feito as pesquisas políticas, as pesquisas das eleições agora que vão acontecer para prefeito, e eles também trabalham com um grau de confiança de 95%. Se eu não me engano, não é a Gazeta, é encomendada pelo Grupo Gazeta, mas é feito pelo Instituto Métodos, se eu não me engano. E só que a margem de erro deles, vocês podem ver lá que vai ficar entre 4% e 5%. É uma margem de erro grande, né, para uma pesquisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai impactar nos gastos que eu vou ter, né? Então, por exemplo, se eu aumentar aqui a margem de erro, eu vou precisar de uma amostra muito menor, né? E, consequentemente, vou gastar menos, né, para realizar essa pesquisa. Então, só como parâmetro, só a título de curiosidade, em Santa Cruz, né, a pesquisa eleitoral utiliza a margem de erro de 4%, se eu não me engano, é quase 5%, e a taxa e o tamanho da amostra vai ficar aqui em 400 e poucas pessoas. O grau de confiança, obviamente, fica ali em 95%. Eu trouxe só um exemplo aqui. Aqui é Santa Cruz, né, 120 mil habitantes. Eu trouxe o exemplo aqui de São Paulo, né, que tem uma população de quase 13 milhões de pessoas. Se eu quisesse fazer uma pesquisa em São Paulo, claro que aí eu vou ter que ver qual o grupo, né, vou ter que fazer, pensar como é que eu vou aplicar isso, né, para pegar todas as faixas etárias, a questão de gênero também, né, aí entram outros detalhes, mas só para vocês terem uma noção, lá para Santa Cruz eu tinha 1.058 e aqui para São Paulo eu tenho um aumento só de 10 pessoas, né, para o tamanho da amostra. Por quê? Porque acima de 100 mil pessoas o tamanho da amostra fica o mesmo, né? Então é infinito, acima de 100 pessoas o tamanho da amostra não vai mudar tanto assim, né? Então é pouquíssima coisa que muda. Agora, claro que se eu mudar aqui a margem de erro, obviamente vai mudar esse meu tamanho da amostra, vai diminuir esse tamanho da amostra. Então é só para tirar como forma de tirar curiosidade aí de vocês. Hoje em dia a gente já tem algumas ferramentas, né? Tem muita gente que aplica. Eu mesmo fiz para ainda não lancei eu queria publicar um artigo há pouco tempo atrás. Eu fiz uma pesquisa através da internet com pessoas de 18, né, a 65 anos,
que são da Unisc, né, sobre o consumo radiofônico dessas pessoas. Eu já tenho todos os dados, mas obviamente que também estou envolvido nesse novo livro, ainda não consegui analisar essas informações, mas consegui 300 respondentes para essa pesquisa. E o Facebook, nesse sentido, foi um grande aliado, porque eu conseguia selecionar, né? Claro que aí, para aplicar, né, para divulgar essa minha pesquisa, eu posso impulsionar essa minha... não vamos entrar nos detalhes, né, de um que a gente chama de um impulsionamento natural, né, que é tu só publicar lá a postagem e impulsionar de uma outra forma, que é impulsionando com dinheiro, né, tu consegue consegue fazer chegar essa pesquisa a mais pessoas. O que eu fiz, né? Eu consegui chegar até bem longe sem, né, o apoio sem colocar dinheiro nessa pesquisa, eu consegui chegar bem longe, eu consegui quase 200 pessoas, só que eu queria chegar a 300 pessoas nessa pesquisa sobre o consumo radiofônico de estudantes da Unisc. Então, o que eu fiz? Eu fui impulsionando essa publicação para pessoas que eu gostaria. Então, eu colocava aqui, né, em localização, colocava Santa Cruz do Sul, e aqui embaixo, vocês podem ver ali o direcionamento detalhado, eu posso colocar ali Unisc, eu posso colocar, detalhar se é jovem, se são homens, mulheres, né, a questão de gênero também, eu posso colocar a localização, o interesse das pessoas, né. Então, nesse sentido, as redes sociais digitais colaboram muito, né, para a divulgação das pesquisas. Então, consegui chegar a esse número de 300 pessoas, impulsionando a minha publicação, impulsionando essa divulgação com o link, né, do questionário no Google Forms, né, no questionário lá do Google. Ainda me falta, obviamente, braço para analisar esses dados, mas foi realmente uma pesquisa muito legal, assim, com questões fechadas e abertas, e as abertas muito legais, assim, com realmente as pessoas escrevendo o que elas acham, né? Por exemplo, da importância do rádio, né? O que é rádio para ela, então foi bem interessante. A questão ética, não sei se eu acho que de repente eu já de repente, só mais 5 minutos e a gente abre para perguntas, né? Para não ficar tão maçante, afinal, hoje é sexta-feira. Ok, mais 5 minutinhos. Ok. Então, a questão ética, muito importante na internet, a gente vai sempre... Eu confesso para vocês que nós, da comunicação, a gente tem um problema tremendo com a questão ética, né? Porque alunos, pesquisadores, muitas vezes esquecem, né, de passar por comitê de ética, né, de disponibilizar o termo de consentimento, né, livre e esclarecido, que também é muito importante. Então, são coisas assim que a gente tem que levar em consideração na hora de aplicar essa pesquisa na internet. Então, seguir sempre, né, as diretrizes e as normas de regulamentação para pesquisa, né, envolvendo seres humanos, incluir no site do questionário o termo de consentimento de livre e esclarecido. O que isso significa? Hoje em dia, né, até coloquei no 3 ali, hoje a gente já encontra no site, quando a gente vai responder, que geralmente a gente tem que marcar, né? Por exemplo, quando a gente vai abrir conta num banco, né? A gente tem que marcar lá uma opção. As pesquisas hoje na internet também já tem isso, né? Tem toda lá né, explicação do que é o questionário e a pessoa tem que marcar nessa primeira página, né, do questionário, tem que marcar lá o botãozinho, né? Li, concordo em participar da pesquisa, né? Ou marcar o botãozinho, declaro que concordo em participar da pesquisa, e muitas vezes até elas recebem, né, um material, recebem um documento depois por e-mail, né, dizendo que participaram, né? Geralmente se for no Google, né, fica mais fácil. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Antes mostrei o SurveyMonkey, que é um site bem legal assim para aplicação. Sempre gosto de trazer coisas
práticas, assim, de aplicativos, de sites que podem facilitar, né, a criação dos nossos questionários, que podem nos ajudar nas nossas pesquisas. O Survey, ele também é muito legal, e o que é bacana nele é que a gente consegue criar, né, pesquisas consegue criar uma espécie de um app, né, pesquisas para dispositivos móveis. Isso é bem legal. Aí a gente vai entrar também na questão, é pago ou não é pago? Geralmente eles nos dão a possibilidade, né, de fazer 1, 2, 3, 4, 5, né, questionários até que a gente comece a pagar. Então a gente pode aproveitar um pouco esses serviços. Survey, então, é um deles. O Google Forms, né, ou Google Formulários, eu utilizo bastante também, que é bem interessante. Esse site aqui é realmente a minha nova paixão, dá para dizer assim, né, na área da pesquisa. Se chama HappyScribe, e ele é um site muito legal, que tem me ajudado bastante na produção do meu livro, que eu tenho mandado, por exemplo, se a pessoa não pode me responder por e-mail, eu mando as perguntas e ela me responde por áudio do WhatsApp. E aí o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou transcrever para ganhar tempo? Eu consigo transcrever esse áudio através desse site. Então, é um site que ajuda bastante em pesquisas, né? Na transcrição desses áudios, das gravações desses áudios. Então, eu envio o áudio para esse site e ele já me dá o texto, né? Claro que aí tem alguns probleminhas, alguns erros de português, mas depois a gente só vai ouvindo o áudio, né? E vai vendo ali a transcrição e arrumando. Facilita bastante a vida. Então esse é um site realmente que eu tenho utilizado bastante mesmo. Ele dá de graça, né? 30 minutos de áudio para cada e-mail. Então a gente tem que fazer aí, se a gente não quer pagar, a gente tem que fazer um malabarismo, né? Sabe como é que é fazer pesquisa sem muito recurso, né? Então coloco lá outros e-mails, né? Até e-mails de amigos, de outros pesquisadores, para que eu consiga fazer novas transcrições através desse site aqui, que ele é realmente muito legal. Ele tem essa possibilidade de transcrição e também de colocar subtítulos em vídeos, né? Então, já é para uma outra coisa. Nós da área da comunicação utilizamos bastante também, utilizo bastante nas minhas aulas também, passo para os alunos esse site que é bem legal e interessante e proveitoso. Um site também que os publicitários odeiam, mas que nos ajudam bastante. Hoje em dia, a gente não basta só, né, pesquisar, mas depois a gente vai ter que mostrar esses dados, e para isso, hoje em dia, tem uma palavrinha que é muito importante, um infográfico. O infográfico hoje é tudo, né? Então, sei lá, jornais, pesquisas, sei lá, o Ibope trabalha direto, o IBGE trabalha direto com infográfico, e a gente pode fazer os nossos próprios infográficos nesse site aqui que se chama Canva, né? Ele trabalha muito com a questão de publicidade, né? Já tem algumas coisas já prontas e a gente vai mudando. Então, para um primeiro contato assim, com o infográfico, ele é um site bem legal. Eu recomendo esse site. O Vangage também é um outro site para infográfico, né? Também uma forma interessante para a gente divulgar as nossas pesquisas, né? De passar adiante as nossas considerações. Então, também é outra sugestão que eu passo para todos vocês. Eu acho que era isso, até não extrapolei os meus 5 minutos, então espero que tenham colaborado de alguma forma. São essas as reflexões. Não sei se eu venho com muitas soluções, mas muitas vezes eu venho com novas perguntas, né? Muitos dilemas, né? E a gente sempre vai aplicando questionários, vai fazendo novas pesquisas e vai aprendendo novas coisas, aprendendo com outras pessoas. Então, realmente espero ter colaborado de alguma forma com vocês. Espero que tenha agradado. E se vocês tiverem, então, agora alguma pergunta, fica também o meu contato, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, até quiserem fazer pesquisas junto, né? A gente está sempre aberto aí para fazer pesquisas envolvendo comunicação,
a área da saúde. Então, o e-mail diegoweigel@gmail.com e o Facebook também, né? Até brinco com os alunos, falo assim, vamos usar o Facebook para coisas boas, né? Então, para pesquisa também tá à disposição o meu Facebook. Muito obrigado. Então, agora a gente acho que abre para perguntas, né, Suzane? Sim, Diego, isso mesmo. Olha só, pessoal, muito boas as tuas colocações, Diego. Fiquei refletindo muitas coisas, anotando aqui, né, nas minhas anotações aqui, questões muito importantes, assim, que tu trouxe, e que como é bom ouvir, né, alguém que é de outra área, né, porque a gente da saúde tem muito enfoque da área da saúde, né? Então, quando a gente articula, vê opiniões, visões sobre pesquisas na internet, que é uma ferramenta tão usada hoje, né? A gente vê aspectos que normalmente a gente não se foca, não centra atenção, né? E tu falando me trouxe muitas reflexões, assim, né? Mas antes de eu falar, eu só gostaria de dizer para ti que tem uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que está no chat ali. Aham. Da Letiane, a Letiane pergunta assim: como o Diego enxerga a entrada do podcast no mundo acadêmico? Quais são as possibilidades? O que tu acha, Diego? Obrigado pela pergunta, Letiane, nossa colega, né? Poxa, o que eu posso falar sobre o podcast? Eu adoro podcast, né? Sou um grande ouvinte de podcast. Eu acho que o podcast, dentro da comunicação, a gente estuda bastante ele, porque ele é um conteúdo, né? Ele é rádio, né? Ele é um conteúdo radiofônico. E cada vez mais, várias vezes eu já fui convidado por professores da Unisc, né? Da Unisc, já dei cursos também sobre isso, né? De ferramentas para comunicação, né, para as mais diversas áreas. Já fui, eu acho que na nutrição, já fui na psicologia para falar assim, né, de como esses profissionais hoje estão trabalhando, né, com comunicação, e tem muitos profissionais. Até deu o exemplo de até a professora depois me disse, olha, essa profissional veio aqui para falar, inclusive, sobre podcast, que era uma dentista, né, da área da odontologia. Ela tinha já um podcast falando sobre dilemas dessas pessoas, né, desses profissionais, no podcast dela. Então, eu acho que o podcast ele é muito interessante para tirar. Com certeza deve existir alguma coisa, algum podcast tratando sobre pesquisa, né? Com certeza deve ter. Eu te confesso que eu não conheço, assim, assim, de cabeça não me vem nenhum, mas com certeza deve existir algum podcast que trabalhe esse assunto, né, de questões sobre pesquisa, sobre as dificuldades, né, né, o ser pesquisador no Brasil, né, que já é um grande dilema, né, né, da falta de recursos e por aí vai. Com certeza deve ter, mas eu acho assim, o podcast eu acho bacana também porque ele trabalha com um público que ele é também mais novo e geralmente vai puxar as nossas pesquisas para essa galera que está realmente começando, né? E que eu sempre digo, né? É, a gente precisa passar o bastão, né? A gente tem que, de alguma forma, a gente tem que contagiar as pessoas com o que a gente gosta. E eu acho que o podcast ele é uma forma de contagiar as pessoas, né? Por esse assunto, sei lá, muitas temáticas, né? Que são abordadas em podcast. Então, é uma forma também de despertar o interesse, sei lá, de alunos, até mesmo de pesquisadores, né, sobre outras áreas, ou até da realização de links, né, entre as áreas. Eu acho que o podcast pode fazer isso, né? Sei lá, chamar para um debate um profissional da área da saúde e da área da comunicação, né? Para falar, sei lá, a gente pode ter aí vários profissionais, né? A área da comunicação tem se juntado muito com a área da engenharia, né? A própria área da saúde, né? Hoje em dia a gente tem hoje tecnologias vestíveis, né? Que a gente, sei lá, o relógio, né? Sei lá, um Apple Watch, um smartwatch, né? Hoje em dia tu usa no pulso e ele vai te dar
batimentos cardíacos e por aí vai. Isso é saúde, isso é comunicação, isso é engenharia. Então, a gente pode estar discutindo todos esses assuntos através, né, do podcast. E o podcast tem uma coisa que é sensacional, diferente do vídeo, que nos demanda atenção, que é que a gente pode ouvir em qualquer lugar. Então, a gente pode estar na academia, né? Confesso para vocês que eu não sou um grande fã de academia, mas enquanto eu estou na academia, eu estou ouvindo um podcast, né? Um amigo meu sempre dizia isso, né? Enquanto eu estou na academia, eu não estou malhando, eu estou aprendendo alguma coisa ouvindo um podcast. Então, isso é muito interessante e eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? E não ficar, o podcast não ficar restrito, né? Até parabenizar aí a Letiane pelo trabalho, né, que tem realizado com o podcast. E o podcast ele não pode ficar restrito só à área da comunicação. Todas as áreas devem se apropriar do podcast, né? A gente já estava fazendo um projeto dentro da universidade que era com a área da imigração, né? Então, falando sobre os imigrantes aqui no Vale do Rio Pardo e Taquari, né? Inclusive tem podcast até hoje, né? Então, todas as áreas, sei lá, descomplicando a matemática, descomplicando o próprio português, né? Com dicas de português, pode ser em áudio, pode ser através do podcast. Então, eu acho que a gente tem que se apropriar dessas ferramentas e o podcast ele é muito simples, né? Claro que a gente pode fazer ele bem elaborado, né? A gente pode ir aprendendo com o tempo, mas o podcast é uma coisa já antiga, né? Ele surgiu lá em 2004 nos Estados Unidos, mas agora que a gente teve realmente um boom, assim, a partir de 2018, a gente teve um boom no mundo todo, né? Com podcast. Hoje em dia a gente tem podcast aí, né? Pensando na parte financeira, tem podcast hoje que fatura 10 mil reais por mês, tem uma ajuda. Se eu não me engano, é um podcast que hoje fala sobre o universo feminino, né? Todo, né? O complexo universo feminino e trabalha, se eu não me engano, estava quase 10 mil reais por mês de apoiadores, né? Esse podcast tem várias formas hoje de se monetizar, né? Esses programas, porque também a gente tem uma questão aí que é as pessoas têm que ser remuneradas, né? São profissionais que fazem dá trabalho, né? Obviamente, né? É tempo então se tem avançado nesse sentido, assim. Hoje o grande desafio é realmente a monetização do podcast, mas eu acho, com certeza, Letiane, que todas as áreas, principalmente a área da saúde, tem que se apropriar do podcast para a divulgação das pesquisas, para a discussão dos assuntos, assim, que muitas vezes não tem espaço, né, na grande mídia, né, não tem espaço numa Globo, né, porque a gente sabe que Globo, sei lá... Trancou um pouquinho? Pensar nas emissoras de TV, principalmente... Travou só um pouquinho, Diego, não sei se está conseguindo... Opa, uhum. Deu uma travadinha, só. Ah, tá. Não, só para encerrar que no podcast a gente tem o aprofundamento, né, dos assuntos, o que a gente não tem aí na grande maioria dos meios nos meios de comunicação de massa, né, de, sei lá, televisão, rádio, muitas vezes a gente não tem espaço. E o podcast permite, né? Travou um pouquinho de novo. Isso. Tá conseguindo ouvir agora, Diego? Acho que deu problema na conexão dele lá. Ou foi na da Unisc, eu não sei. Tô. Tá me ouvindo? Tá. Eu tô te ouvindo. Tô. Deixa eu ver uma coisa que não foi na da universidade. Tá. Só mais uma questão que eu queria colocar, né? A gente vai ter que encerrar, claro, em função do adiantado da hora. Daqui a pouquinho nós já temos outra atividade do evento, que começa às 19 horas, né? Até queria deixar o convite já de que são as apresentações dos resumos de artigos, né? São 7, 8 salas, então, trabalho bem extenso, né? Vai a noite toda praticamente, então é uma atividade em cima da outra. Mas, Diego, não sei se está me ouvindo. Travou de novo, me parece. Claro.
Tá. Não, eu gostaria de dizer que também no chat ali do YouTube, as pessoas estão te parabenizando, colocando, né, os elogios em relação à tua fala, né? E a gente fica muito feliz de ouvir isso, né? De ler, né, e ouvir a tua fala. Como eu falei antes, né, de que como é importante a gente ter a visão e ouvir a visão de outras pessoas, né? O Diego é nosso parceiro ali no GEPS também, né, Diego? De vez em quando a gente precisa do socorro dele, assim, o Diego nos ajuda aqui, né? Então a gente aprende muito com ele, assim. E não é à toa que tu foste convidado hoje para falar, né? No nosso evento aqui do PPGPS. Então, precisamos sim compartilhar ideias, né? As áreas elas precisam se integrar, os conhecimentos são super importantes, né? Quanto mais articulação, integração, melhores pesquisas a gente pode desenvolver, né? Com certeza, né? E eu ouso dizer que tenho me arriscado um pouco agora, né? A ser mais tecnológica nas pesquisas, né? Porque eu sou de uma era que a tecnologia não existia. Então, por exemplo, podcast, a gente já tinha até previsto numa pesquisa nossa, né, que o Diego estava participando, que a gente enviou para o edital, mas a gente não foi contemplado. Então, são coisas que a gente vai aos poucos, né, aprendendo, inserindo e compreendendo, né, a importância. Uma coisa que eu acho sempre, Diego, é assim, a questão de não ser o modismo, né? A gente precisa, como pesquisador, compreender a importância disso por dentro do projeto de pesquisa. Porque senão fica um modismo, né? Às vezes isso, porque é legal, as pessoas vão isso, porque está todo mundo fazendo, né? E aí, realmente, às vezes, não é esse o eixo, né? A questão central da pesquisa. A gente pode fazer determinadas divulgações e outros aspectos envolvendo outras questões que não são tecnológicas também, né? Mas a gente precisa considerar que essa ferramenta, a internet é muito importante hoje em dia, né? Muito. Eu não sei se o Diego estava ouvindo, porque ele travou ali, né? Pessoal, mais alguma questão? Vendo outras questões que não são tecnológicas. Desculpe, mais alguma questão? Acho que o Diego não conseguiu mais voltar. Estou aqui. Tá, que a tua imagem está travada e a gente não sabe se tu estava ouvindo. Não sei se tu conseguiu ouvir o que eu estava falando nos últimos... Claro, ouvi sim. Que bom. Então, tá, mas eu acho que era isso, pessoal. Estava olhando ali no chat, me parece que não tem nenhuma dúvida mais. Só elogios, viu, Diego? Muito bom. Poxa, muito obrigado. Só para uma fala final, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar hoje com pesquisas híbridas, né? Misturar a internet com a coisa do presencial também, né? O online com o offline. Então, talvez não... Ele estava dizendo do online com o offline, as pesquisas híbridas, né, que a gente tanto fala, a importância do quant, do quali, né, do presencial e da pesquisa pela internet, né, Diego? Isso, é isso aí. Então tá. Pessoal, então acho que era isso, né, agradecemos imensamente a presença do Diego, foi muito rica a tua fala, te agradecemos muito mesmo, tá, foi de grande importância para o nosso evento, para as pessoas que estiveram assistindo. Tá? Obrigada, viu, Diego? Eu que agradeço, Suzane. Sim. Contamos contigo em outros momentos também, pode ter certeza.